pessoal, estamos chegando com mais um programa Viver Bem. Vamos começar com um assunto bastante sério. Estamos falando da anorexia. 90% das vítimas são mulheres. Então atenção, você que tem filha adolescente, esposa, namorada, preste muita atenção na entrevista da psicóloga Ieda Benedetti. A anorexia, ela é compreendida, na leitura da psicopatologia como uma dificuldade da alimentação. E, na verdade, é apenas uma produção sintomática associada à dificuldade de alimentação. As pessoas que têm anorexia, elas têm dificuldade em se alimentar, em comer, tá? E por uma apropriação midiática, ou seja, porque a mídia tomou conta dessa pauta, as pessoas acham, e até médicos, eu já vi psiquiatra falando isso, que a anorexia passa por uma dificuldade de enxergar o próprio corpo, uma alteração da percepção do próprio corpo. Olha, são poucos casos que tem esse compêndio psicopatológico com todos esses sintomas. A anorexia, ela está associada à dificuldade de ser atravessada pelo mundo. Porque, veja, onde se inicia o vínculo do ser humano com o mundo? Ele se inicia na relação parcial com o seio materno. Então, a criança, ela nasce, a primeira tarefa é respirar. Ela nasceu, respira. A segunda tarefa é estabelecer um vínculo com o seio materno. Ou seja, a segunda tarefa é a amamentação, a alimentação. Junto com essa função de se alimentar, vem um pacote muito mais amplo, que é conhecer o mundo, reconhecer a mãe, receber amor e estabelecer relação. Que, para algumas pessoas, isso é muito difícil. Estabelecer um vínculo, se relacionar e receber e dar amor passa a ser uma questão muito difícil. E quando a relação com a mãe é atravessada por uma dificuldade de afetividade, de comunicação, uma dificuldade com a relação com o campo estético, que é o campo de afeto, do colo, da história, dos desejos, quando existe toda uma dificuldade da mãe, a mãe e a representação da mãe, tá? Porque eu digo o problema é com a mãe, mas às vezes a mãe é o veículo do desejo do pai, às vezes é o veículo do desejo da sogra, do sogro, da mãe dela, tá? Então a mãe é quem tem o contato com a criança, mas às vezes a mãe só é o vetor, só é o veículo, tá? Então quando existe uma dificuldade na relação com a mãe, que aquele campo social que a mãe representa não aceita essa criança, que a criança acontece como ruptura. A criança não é aquilo que aquele meio social queria. Não é um menino quando queria uma menina, não é uma menina quando queria um menino, não é com a cara da sogra que ela queria com a cara do pai dela, enfim. Quando a criança acontece como ruptura, que não é aquilo que aquele meio social esperava, a amamentação, o vínculo com o seio, ele vem contaminado com essa frustração e a criança sente. E a criança não sabe veicular os seus sentimentos, senão pelo adoecimento, senão pelo choro, porque a criança não sabe falar. Então a criança começa a apresentar uma dificuldade em estabelecer esse vínculo. Por quê? Comer e amar, eles são íntimos. A gente ama com o seio, a gente ama com a boca. Então a criança atravessada por essa ruptura da expectativa social, pelo desafeto, ela começa a expressar a sua angústia a partir da alimentação. Então ela passa a, por exemplo, rejeitar o leite materno. E a mãe diz, não consigo amamentar meu filho está rejeitando, meu filho tem alergia do meu leite, precisa dar leite de cabra, leite leite artificial. Isto é a patologia da relação, que a gente costuma representar
conversivamente, a gente converte isso, né? Esse adoecimento a gente converte, o adoecimento psíquico a gente converte em adoecimento físico. Criança com muita dificuldade de amamentar, com a aceitação do leite, com a rejeição de um monte de coisa, apresentação de dermatite atópica, né? Que aí é um parentesco da anorexia com as alergias. São somatizações, tá? São conversões. O que é uma somatização? Conversão de uma energia, de um problema emocional num problema físico. Então a criança começa a rejeitar leite. Isso já são sintomas da anorexia. São sintomas de atravessamento psíquico, que o meio social atravessa aquela criança, frustra aquela criança. Tá? Isto pode ficar ali, não fizer uma crise momentânea, isso fica ali, na estrutura psíquica da criança. Aí na adolescência, todas as relações sociais são mais difíceis, mais dolorosas, as relações com os pais, as relações com os amigos, a relação com a escola. A adolescência potencializa muito as dificuldades de relacionamento social. Aparece a anorexia, mas ela foi matrizada, estruturada lá na relação com o campo estético. A gente estava falando de uma relação afetiva, a relação mãe-bebê, e ruptura com o campo social. Ela aparece lá, e ela aparece com dificuldade de comer. Às vezes, e tão somente às vezes, aparece também com alteração da percepção corporal. As pessoas acham que estão muito gordas e que precisam emagrecer. Às vezes as pessoas estão magras e querem emagrecer mais, querem ficar com um corpo projetado por uma mídia, aqueles corpos de modelo muito, muito magro, né? Mas, de fato, as relações da anorexia, que é essa dificuldade de comer, elas estão associadas ao atravessamento. São pessoas que não suportam ser atravessadas pelo mundo externo, né? E como é que o mundo externo nos atravessa fisicamente? Pelo alimento. A gente come e processa esse alimento atravessa o nosso corpo. Isso é a representação de que eu não aguento a sociedade atravessando a minha estrutura psíquica. Eu não aguento as atividades relacionais perpassando o meu ser, o meu self. Tá? Então, a anorexia não é aquilo que vocês veem em novela, que as pessoas comem, vomitam ou não comem, tem alteração. Isto é apropriação midiática. Na verdade, e em essência, a anorexia é uma conversão de uma dificuldade de ser atravessada pelo mundo externo. Assim como, já que eu falei lá atrás sobre a alergia, né? A alergia, como muitas outras patologias, né? Elas estão associadas à dificuldade de representar emocionalmente aquilo que você sente, então você representa corporalmente. Viu, Beth? Porque assim, nós temos 3 instâncias. Nós temos a instância física, comportamental e emocional. Os nossos problemas emocionais têm que ser resolvidos na instância emocional. A gente tem que dialogar, elaborar. Quando a gente não elabora na instância emocional, ela cai para a comportamental. A instância comportamental, ela é aquilo que a gente faz pelo comportamento. Compra demais, bebe demais, joga demais, come demais. Tá? São instâncias comportamentais. A instância comportamental não resolve nada. Ninguém resolve nada comendo demais, ninguém resolve nada comprando demais, bebendo demais, festando demais, jogando demais. Mas isso é comportamento. Né? Aquilo que sai no comportamento não elabora nada. Então a terceira instância elaborativa já é o adoecimento. Então aquilo que a gente não resolve na instância afetiva, ela vai descendo e apresenta sintomatologia corporal. Portanto, anorexia, alergia, as diversas doenças de pele, elas estão associadas a uma relação com a afetividade. Tá bem? Pessoal, boas dicas da doutora. É importante ficar sempre atento e procurar um especialista o quanto antes, porque essa doença pode levar até a morte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto para falar do comércio de Prudente nesse período de pandemia. Não saia daí, eu volto já. Depois do médico, o farmacêutico de sua confiança. Quem mora no Mário Amato, Ana Jacinta e bairros vizinhos sabem onde encontrar. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Entrega a domicílio de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30 e nos sábados, das 8 às 18 horas. Além de medicamentos, perfumaria de qualidade e excelente preço, tem farmácia popular. E atenção, horário de atendimento de
segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas. E aos sábados, das 8 às 21 horas. E feriados, das 8 às 13h30. Drogaria Total, Unidade Drogaria Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 822, Mário Amato. Telefone 3909-1394. Hoje a Dida Ferramentas é concessionária Elite Steel. Também somos distribuidor Makita, com venda, locação e manutenção. Dida Ferramentas atua em Presidente Prudente em toda a região e vem facilitando a vida de grandes construtoras, engenheiros, mestres de obras, pedreiros e outras áreas da construção civil. Porque a Dida Ferramentas faz aliança com seus clientes para satisfazê-los. Dida Ferramentas, Avenida Brasil 2508. A Flortibetana oferece uma ampla variedade em cosméticos veganos 100% naturais, feito à mão com todo carinho. Entre eles, sombras, iluminador, gloss hidratante facial, hidratante corporal, esfoliante, escalda-pés, desodorante, shampoo sólido e condicionador sólido. Acesse agora mesmo o Instagram e Facebook Flortibetana e saiba mais informações sobre cosméticos veganos e artesanais. Telefone 18 99717 4073. Artesã Natália Stable.